Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança. Mais uma noite da esperança nesse início do ano de 2023. Semana passada nós ouvimos da palavra de Deus que devemos fazer a nossa parte confiando nas promessas de Deus. Porque Deus quer fazer grandes coisas em nós e espera que façamos grandes coisas em seu nome. Ele vai nos capacitar, nos abençoar para isso. Mas eu queria nesta noite falar bem próximo ao seu coração, porque pode ser que você esteja vivenciando mais um ano que se inicia e você tem sonhos e projetos que ainda não se realizaram. E talvez o coração está aí entristecido por não ver esse sonho se realizar. E por isso eu queria compartilhar da palavra de Deus, para que ela produza essa fé no seu coração, para que você entenda por que o sonho não nasceu ainda e o que Deus faz em nós enquanto esse sonho não nasce. Eu quero ler para você um texto bem conhecido lá de 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 9 ao 18, quando fala de Ana, do seu desejo, do seu sonho de ter um filho. E aí eles tinham ido para Jerusalém, para ali o sacrifício a Deus, para cultuar e adorar ao Senhor. Então diz assim a palavra de Deus. Certa vez eles estavam em Siló, tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito e orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene a Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo da sua cabeça. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e, portanto, disse a ela: até quando você vai ficar aí embriagada? Veja se para de beber. E Ana, então, na sua aflição, disse: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê aquilo que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu Ana, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Palavra do nosso Deus. Enquanto o sonho não nasce. Martin Luther King, ele foi um pastor batista que lutou juntamente com o povo negro para acabar com a segregação racial, com toda a discriminação, com todo o preconceito, com tudo aquilo que prejudicava, né, a pessoa que tinha, né, a sua pele, né, de cor negra a ir e vir, assim como outros de cor branca assim podiam fazer. E ele ficou conhecido pela sua militância, por todo o seu trabalho, pela sua fé em Cristo Jesus. E ele também ficou conhecido por um dos seus discursos. Ele teve vários sermões que são conhecidos, que são disponibilizados, até na internet você acha, mas tem um que é numa marcha que fizeram até Washington, e ali ele então tem o seu célebre discurso que foi realizado em 28/8/1963. E esse discurso tem então aí como título I Have Dream, ou seja, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E uma parte, é um discurso longo, mas uma parte dele eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença.
nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver numa nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Sonhar é preciso, já dizia o poeta. Ninguém vive sem sonhos. E aqui não estou falando dos sonhos que temos quando estamos dormindo, que são também necessários e importantes para a nossa vida, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio. Mas eu estou falando dos sonhos que temos acordados, dos sonhos que são projetos, que são planos que temos e desejos que temos para a nossa vida. Desejos legítimos que nós temos e queremos que eles sejam concretizados. Os sonhos, portanto, fazem parte da vida humana. Quem deixou de sonhar, ou seja, quem deixou então de acreditar, deixou de planejar, perdeu a vida. Pode estar respirando, mas não está vivendo. Por isso precisamos continuar sonhando, continuar sempre buscando. Mas como nós devemos fazer isso quando estamos entristecidos? Quando vai passando o tempo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e o sonho não se realiza. Como nós podemos então continuar sonhando? Como nós podemos continuar planejando e desejando essas coisas na nossa vida? Porque lá em Provérbios 13:12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Ou seja, então quanto mais demora, nós vamos sentindo isso, nosso coração vai doendo, vamos ficando entristecido, é normal isso. É normal, não é pecado sentir triste diante de um sonho não realizado. Aqui nós temos Ana. Ana estava assim, triste, chorava, não tinha vontade de comer. Por que ela estava triste? Porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo que era ter um filho. Ter filhos naqueles dias lá no Israel primitivo, no Israel antigo, não era simplesmente ter essa alegria de ter, né, a nossa descendência ali, os nossos filhos, de abraçá-los, de beijá-los, mas significava continuidade da descendência. Significava que ela era útil, porque a mulher naquela época só tinha valor se ela tinha capacidade de ter filhos. E ela tinha uma rival, que era outra mulher, né, de Eucana, que era o seu marido, que tinha muitos filhos. E ela ficava então amargurada, não tinha desejo nenhum, estava na casa de Deus ali para adorar a Deus, sacrificar a Deus, mas não tinha alegria nenhuma em fazer isso, nem vontade de comer ela tinha. E por que ela era estéril? Por que ela não tinha filhos? A Bíblia diz, no início do capítulo 1, que ela estava assim porque Deus a fez assim. E aí a gente fica com esse nó na cabeça. Por que Deus permite que a gente tenha sonhos e esses sonhos não sejam realizados, ou demore tanto para ser realizado, que parece que não vai se realizar nunca? E olha que é um desejo legítimo de ter um filho. Por que será que Deus permite isso na nossa vida? Por que Deus vai adiando muitas vezes a realização do nosso sonho? Por que Deus age assim? Por que Deus adia, né, o meu sonho de ter um emprego, de ter uma colocação, uma realização profissional? Por que será que você sonha
né, com um lar de amor, de paz, de um marido crente, de uma esposa crente, com filhos fiéis, e às vezes não vê isso se realizar. Por que será que o meu sonho, o seu sonho, não se realiza se ele não está em desacordo com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz, com o que a palavra de Deus nos ensina? Muitas vezes ficamos com o coração adoecido por esse adiamento. E talvez você esteja assim nesse início de ano. Eu quero compartilhar rapidamente de algumas coisas aqui do porquê que Deus permite isso, baseado no texto que lemos. Ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus, nesse relato de Ana. Primeiro, desejo não realizado frequentemente nos leva à presença do Senhor com temor e tremor. Quando Deus adia a realização de um sonho nosso, é porque Ele tem aí um propósito: fazer-nos prostrar a seus pés. Com Ana foi assim. A Bíblia diz aqui que Ana se derramou diante do Senhor. Ela estava angustiada, estava triste, amargurada, frustrada. E ela, o que ela faz? Em vez de se revoltar, ela se prostra aos pés de Deus. Ela ora, ela clama a Deus, ela chora diante do Senhor. Agora, por que Deus faz assim? Será que nós cremos num Deus sádico? Um Deus que se alegra de verem os seus filhos se humilhando e filhas se humilhando diante da sua presença, sofrendo aos seus pés? Não, não é assim. Deus age assim porque quando estamos aos seus pés é que nós aprendemos a conhecer quem é realmente Deus. É por isso que Deus muitas vezes adia alguns dos nossos sonhos, porque desejos não realizados nos faz dobrar os nossos joelhos e colocar o rosto em terra diante do Senhor, a nos humilhar diante de Deus, a colocar a nossa causa diante do Senhor. E quando nós estamos assim, é que nós aprendemos a conhecer quem realmente é esse Deus, a ter essa intimidade com Ele e conhecê-lo realmente quem Ele é. Há uma frase que Marcelo Gualberto escreveu num dos seus livros, que é a seguinte: a porta do céu é baixa e só entra por ela quando se entra de joelhos. Conhecer a Deus é o que de mais glorioso e libertador que pode acontecer conosco. O restante, o que vai acontecer depois, é em decorrência disso. Nosso maior prazer e alegria deve estar na presença de Deus, em conhecer a Deus, pois conhecer a Deus é fundamental para as nossas vidas, até mesmo para que os nossos sonhos, quando realizados, tenham sentido. Talvez o seu sonho ainda não tenha se realizado, porque Deus quer mantê-lo junto dele e tornar-se conhecido a você. Que você não se afaste, que você permaneça ali buscando a Deus, porque sem Deus a vida não é nada, ainda que todos os sonhos se realizem, ainda que todas as coisas aconteçam, sem Deus você não vai ter a verdadeira alegria. Deus sabe que estar perto dele será sempre o melhor para a sua vida. Segundo, Deus adia a realização de um sonho, porque quando ele se realizar, não haverá dúvidas que é um presente de Deus. Um presente do Senhor para a sua vida. Não sabemos quanto tempo Ana esperou por um filho, mas após ter gerado a Samuel, ela reconheceu que o seu filho não pertencia a ela, que esse filho foi um presente de Deus, portanto ele era de Deus, ele pertencia a Deus. Para Ana, Samuel não era um simples resultado de uma fecundação, uma questão biológica. Não era um resultado simplesmente do amor e da relação sexual entre ela e seu esposo, mas era fruto de uma bênção, de um presente de Deus. Era um milagre de Deus. Se você ler todo o texto, todo o capítulo 1, você vai ver isso. Lá no verso 27 ela diz assim: meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando, falando para Samuel e para Eli. E eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Ou seja, um presente de Deus.
Quantas bênçãos recebemos de Deus e porque não são resultados aí de uma petição intensa, de súplica, de oração, de choro, de lágrimas diante de Deus, não vemos aí a mão de Deus. Achamos que veio o resultado do nosso esforço, do acaso, da sorte. Quantas bênçãos de Deus e achamos que aquilo é a coisa mais natural do mundo. O próprio nascimento de um filho, muitas vezes, né, achamos que isso é resultado simplesmente de uma questão biológica. Um aumento de salário, o despertar de um novo dia, o alimento que nós comemos, a cura que chega diante de uma enfermidade que veio através de procedimentos médicos e não através de um milagre. E não conseguimos enxergar a mão de Deus, enxergar que Deus estava ali agindo, que Deus estava fazendo, que Deus estava cuidando de nós. Deus, então, na sua infinita sabedoria e também no seu amor, nunca se esqueça e nunca duvide do amor de Deus, porque aquele que entregou o seu único filho por nós, né, é porque nos ama muito, 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 muito. Então, muitas vezes Deus adia algumas bênçãos, alguns sonhos, a fim de nos levar à oração. E depois de muita busca, de muitas lágrimas, de conhecimento de quem Deus é, de intimidade com o Senhor, reconhecer a sua soberania, Ele nos concede a bênção. E nós recebemos essa bênção, o sonho sendo realizado. E nós podemos dizer, como Ana, do Senhor eu pedi e Ele então me concedeu. Ele me deu esse presente. Terceiro, Deus adia a realização de um sonho, porque assim Ele pode ter aquilo que deseja nos dar. Ana reconheceu que Samuel era um milagre de Deus. E mais do que isso, reconheceu que Samuel era, portanto, do Senhor. Verso 28 do capítulo 1 diz: Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Salmo 24 diz isso: ao Senhor pertence todas as coisas. Apesar de conhecer esta verdade, nem sempre reconhecemos e compreendemos que tudo aquilo que temos não é nosso, é do Senhor, é fruto do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Tem muito crente apegado às coisas que conseguiu pensando que foi o seu esforço, simplesmente porque ele teve capacidade para isso, e pensa então que é dele. Não é à toa que a teologia da prosperidade tem muita aceitação ainda nos dias de hoje. Porque as pessoas querem chamar de meu sempre as coisas. Querem ter posse das coisas. Vem ao encontro esse materialismo que nós vivenciamos, a essa ganância que gera, né, as nossas vidas, a vida da nossa sociedade. Tem muito crente que não dá o dízimo porque não reconhece que tudo pertence a Deus. Não dá o dízimo, ou então quando dá, não dá o dízimo correto. Por quê? Porque não reconhece que tudo vem de Deus. E por isso então tem dificuldade para devolver aquilo que é de Deus. Se fosse ver o correto, é devolver tudo, mas não é isso que é pedido. Deus sabe que você necessita do dinheiro, necessita comprar as suas coisas, sustentar, né, a sua família. Então não é isso. Deus só pede uma parte, uma pequena parte, para o desenvolvimento da obra do Senhor. Mas tudo é dele. Portanto, Deus adia muitas vezes a realização de um sonho, para que quando ele for realizado, não se torne um ídolo para nós. Tem muitos que tratam seus filhos como ídolos. Em vez de consagrar os filhos a Deus, não, retém para si é um ídolo. Vive em função dos seus filhos. Não estou dizendo aqui que os nossos filhos não são bênção, né? E nós devemos dedicar a nossa vida realmente a eles, no sentido de dar o melhor para eles. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o ídolo é aquele que é a coisa mais importante da nossa vida. E nós esquecemos que foi Deus que nos deu. E nós devemos consagrar a Deus porque é o melhor para a vida deles. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, ore por eles, ore com eles e consagre a vida deles ao Senhor. Ensine o caminho que eles devem andar.
Samuel, o filho tão esperado e desejado, não se tornou um ídolo para Ana. Pelo contrário, ela sabia que foi Deus que deu esse presente. Olha que ela desejava muito. Ela estava chorando aqui, foi confundida com alguém que estava bêbada. Pelo sacerdote ali, pelo pastor que estava ali na igreja. E ela disse, não, eu estou aflita, angustiada. Tenho um sonho, esse sonho não é realizado. Ainda sou zombada por causa disso. E quando vem o sonho, quando ele se realiza, o que ela faz? Está aqui, consagrada ao Senhor. Deus fez isso com Abraão, para que Abraão pudesse entender que tudo vem de Deus, que a fé tem que estar na palavra de Deus. O que Deus fez depois também de muitos anos em que o sonho foi realizado, que foi o nascimento de Isaac? Sacrifica para mim, Abraão. Leva lá no monte Moriá. Sacrifica. E Abraão foi e creu. Creu que Deus ia dar um jeito nisso. Porque Deus está no controle. E porque Isaac não era dele. Isaac era de Deus. É assim que as coisas têm que ser. É assim que nós devemos nos relacionar com o Senhor. Tem crente que ora pelo crescimento da igreja e quando isso acontece, para de orar. Ou seja, o crescimento em si é um ídolo. É o objetivo da sua vida e não é isso. O crescimento é porque vidas são salvas, vidas são libertas. E quanto mais gente na igreja, mais pessoas nós podemos alcançar. Tem muitos ídolos que nós aí colocamos nos nossos altares. Salário, emprego, como já disse, filhos e filhas, esposa, carreira profissional, carro, cargo na igreja, na convicção pessoal, ideologia, política. São ídolos. E Deus muitas vezes adia a realização de um sonho para preparar o nosso coração, para que quando chegar a hora, reconheçamos que aquilo é do Senhor. E por que Deus quer fazer isso? Porque para que você não se torne escravo do seu sonho. Não se torne escravo daquilo que Deus te deu. Mas você tenha essa relação de reconhecimento de que Deus permitiu isso. E se Deus permitiu, é bênção. Então usufrua como bênção de Deus na sua vida. Mas olhe sempre para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Concluindo, irmãos e irmãs, temos sonho sim. Temos sonho para esse ano, sonho para a vida pessoal, para a vida dos nossos filhos. Temos sonho para a vida da igreja. Temos sonhos para a vida do nosso país. Mas todos esses sonhos devem estar nas mãos do Senhor. Assim como fez Ana. E é interessante, aqui no texto que nós lemos, no versículo 17, Eli, o sacerdote, diz assim, ó, vá em paz, Ana, que Deus, o Deus de Israel, lhe deu o que você pediu. Agora, presta atenção no verso 18. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu Ana. E saiu. O que ela fez então? Então ela comeu alguma coisa e já não estava tão triste. É interessante porque Ana não saiu grávida dali. Ana não havia saído grávida ali, não tinha tido relações com o seu esposo ali no templo. Por que ela saiu então e comeu, se ela não estava nem comendo? Por que já não estava tão triste, se ela estava profundamente amargurada? Porque Ana saiu grávida aqui, na sua mente e no seu coração. Ela tinha certeza que Deus havia ouvido a sua oração, que Deus já estava trabalhando, que Deus estava no controle, que no tempo de Deus, no momento certo, chegaria a bênção. Se essa bênção era o melhor para Ana, iria chegar, porque Deus está no cuidado e no controle e tem o melhor para a nossa vida. Ana saiu grávida da presença de Deus, da fé em Cristo Jesus, da fé no nosso Deus que pode todas as coisas. Por isso, Deus está te convidando nesse início de ano para que você coloque os seus sonhos, os seus projetos nas mãos de Deus e confie que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus tem o melhor para a sua vida. Tá? Que você possa descansar nas mãos de Deus,
fazer a sua parte, sim, como nós falamos na Noite da Esperança da semana passada. Mas esperar grandes coisas de Deus. Esperar que o sonho se realize no tempo de Deus, no tempo certo do Senhor. Eu quero concluir com mais um trecho do discurso de Martin Luther King, que não viu com seus olhos o seu sonho se realizar. Morreu antes, foi assassinado, porque pregava a verdade de Cristo Jesus, diante daquela situação de pecado que era a segregação racial. E ele termina seu discurso dizendo: eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados, e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé, com que regressarei para o sul. E quando isto acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia, em todo vilarejo, em todo estado, em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro: livre afinal, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal, aleluia. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela tem esse poder de produzir essa fé no nosso coração. Ainda que as circunstâncias mostre o contrário, nós olhamos para Jesus, porque Ele é a garantia de que os nossos sonhos, no momento certo, na hora certa, serão realizados. Por isso, nós podemos cantar alegremente, podemos trabalhar alegremente e podemos confiar que o Senhor está à frente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é aquele que conforta e consola o nosso coração. Aquele que nos faz enxergar para além da realidade presente, para além das circunstâncias, para além dos obstáculos, das dificuldades, nos faz enxergar pela fé aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, o Senhor esteja abençoando cada vida que participou, que está assistindo esta mensagem, e a Tua palavra possa ter penetrado, a Tua palavra possa ter produzido a fé necessária para que essa pessoa, o Pai, esse irmão, irmã, cante alegremente, para que ele confie que o Senhor está à frente, para que ele tenha certeza que os seus sonhos nas Tuas mãos, eles serão realizados no tempo do Senhor, naquilo que é o melhor para a vida de cada um de nós. Cuida, ó Pai, destas vidas. Ó Pai, enquanto o sonho não nasce, que eles possam buscar ao Senhor, possam se colocar nas Tuas mãos. Ó Pai, possam crer no Senhor e receber todo o conforto e todo o consolo, assim como Ana também recebeu. E cada vez que orar e colocar os sonhos diante do Senhor, possa se levantar grávida, grávido de Cristo Jesus, da esperança no Senhor Jesus, porque nele somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai. Nós oramos mais uma vez para que o Senhor encha o nosso coração de fé da igreja, para que possamos pregar a Tua palavra a todas as pessoas e anunciar que a nossa esperança está somente em Cristo Jesus. Esperança para a vida, seja vida pessoal, vida profissional, vida familiar, esperança para a igreja, esperança para a cidade, esperança para o estado, esperança para o nosso país e esperança para o nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
ó cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar